De Amós, capítulo 5. O Amós está depois do Joel, o Amós está depois do Oséias, está antes do Jonas, do Miqueias, antes do Zacarias, do Malaquias. Se te ajudar, você vai chegar nesse Amós, em nome de Jesus. Deus ele seja louvado, Deus ele seja glorificado, Deus ele seja exaltado por todas as coisas que Ele tem feito e por todas as coisas que Ele, o Senhor, ainda há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso conosco, Deus tem sido tremendamente gracioso com as nossas vidas, e eu engrandeço ao Senhor por tudo aquilo que temos recebido da parte dele. Meus amados, Amós, o capítulo 5 de Amós é muito interessante, porque ele fala de muitas coisas. Ele fala da nação, ele traz um pouco de culto, de celebração a Cristo, e ele fala até do judiciário da nação judaica nesse momento. Amós, ele por 5 vezes, por 3 vezes, essa aqui era a terceira vez, que ele pede ao povo que dê ouvidos à palavra de Deus. Pela terceira vez, aqui em Amós, capítulo 5, ele pede ao povo que dê ouvidos à palavra de Deus. E onde está isso? Ele fala no 3:1, ele fala no 4:1 e fala no 5:1. Então é a terceira mensagem do profeta Amós. Essa terceira mensagem é um lamento, é um cântico fúnebre. Amós estava totalmente entristecido pela morte de Israel como nação. A nação de Israel havia aqui, queridos, ela estava acabando. A celebração, o culto, o povo de Deus, os homens, as mulheres de Deus, todos, meus irmãos, aqui na visão de Amós, haviam se distanciado de Deus. E Amós, ele chama para um novo recomeço, ele chama para algo novo, algo tremendo, algo que poderia mudar esta nação. E talvez seja essa a ênfase que o Senhor quer hoje nos dar aqui, que nós, como filhos de Deus, devamos mudar as nossas ações, para que possamos ver a nossa nação mudada, não pelo poder humano, por um poder que perece, mas pelo poder de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Então o tema desta ministração é, o que está até no texto aqui, nós leremos, é: buscai ao Senhor, buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Deus colocou essa palavra no meu coração desde o último domingo, à noite ainda. Eu comecei a pensar nesse versículo e vim lendo esse versículo, pensando nele. E hoje estamos aqui para compartilhar aquilo que o Senhor nos entregou e aquilo que nós fomos olhar para a palavra de Deus, para as Santas Escrituras. E eu quero compartilhar com você hoje. Quero agradecer aos amados inúmeros que abrem agora as suas casas, nos recebe aí para ouvir essa palavra, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Sejam todos muitíssimo abençoados, sejam muitíssimos tocados hoje por esta palavra, sejam muitíssimos erguidos, fortalecidos, encorajados pela palavra de Deus, que não é minha, é de Deus. Que o Senhor nos ajude aqui, em nome de Jesus. Então Amós capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 1 e vou ficar depois no 4, 5 e 6, mas eu vou ler do 1 ao 6. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês.
caída para nunca mais se levantar, está a Virgem de Israel. Abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano, o Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. O cenário aqui era extremamente terrível, irmãos. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Repito, busquem-me e terão vida. Cinco, não busquem Betel. Como assim, pastor? Não buscar Betel? Não busquem a Gilgal. Como assim, pastor? Não busquem a Gilgal. Não faça peregrinação a Berseba. Como assim em Berseba? Pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem ao Senhor e terão vida. Do contrário, Ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Meus amados, aqui esse texto que lemos, nesta lamentação de Amós, ele está comunicando a tristeza do Senhor em consequência dos pecados de Israel. Então ele está comunicando isso. É uma lamentação, uma carta de lamentação. E ele está comunicando isso, ele está dizendo isso. É uma lamentação do Amós. Ele está dizendo. Então ele está dizendo, e o cântico ele sustenta que a ruína dos pecados dos israelitas era certo, como se fosse realidade. Ele está dizendo assim, isso aqui é tão certo que é real isso aqui. Não sei se eu consigo te explicar isso, mas ele está dizendo, isso aqui é uma verdade, isso é o que está acontecendo, isso é uma realidade. Mas Amós, e penso que esse seja o desejo do meu coração e o que Deus colocou em meu coração, ele faz um apelo para que o povo de Deus volte para Deus, a fim de que pelo menos um resto seja salvo. Se você ler o versículo 15, ele fala assim: odeiam o mal, do mesmo capítulo, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais, talvez o Senhor dos exércitos tenha misericórdia dos remanescentes de José. E depois eu falo sobre isso, sobre as 10 tribos. Amados, nós estamos vivendo dias críticos em todos os aspectos. Nós vemos, meus irmãos, uma sonolência espiritual nas pessoas e das pessoas. Nós vemos compromissos e mais compromissos. Ontem Marcos Cisotti falou sobre isso.
compromissos e mais compromissos, compromisso, e rede social, e avanço tecnológico e tantas coisas, e isso, ao invés de nos ajudar, nos atrapalha no nosso devocional com Deus. Isso, ao invés de nos ajudar a nos impulsionar para frente, nos atrapalha com o Senhor, e nós meio que nos comprometemos tanto com isso, que nós não conseguimos desvencilhar disso e fazermos o que realmente importa, que é buscar a Deus, que o Amós está dizendo aqui: buscai a Deus e vivei. E nós vemos, Brasil e mundo afora, as pessoas distantes do Senhor, as pessoas fazendo o caminho inverso e não buscando a Deus, e não buscando a face do Eterno, e não buscando aquele que pode curar esta nação, que pode curar o mundo. Nós não vemos ninguém chorar pelo pecado, nós não vemos arrependimento, não vemos. Aliás, o que nós vemos é o povo, muitos até gostando das férias prolongadas, feriados prolongados, e não estão dando a mínima para o que está acontecendo. E eu já tenho falado, até confesso aos irmãos, ora eu fico até meio que cansado de ficar vendo isso, falando isso, e eu não vejo esse despertamento. Mas o Amós, ele nos dá uma sacudida e nos traz um alerta: buscai ao Senhor e vivei. A nação, ela quer viver, ela precisa buscar o Senhor. A nação quer prosperidade, ela precisa buscar o Senhor. Você quer ser bem sucedido como empreendedor, como empregado, como um pensador? Busque a Deus. Você quer ser bem sucedido na família, como mulher, como homem de Deus? Busque ao Senhor. Você quer ter vida em tudo que você colocar as mãos? Busque ao Senhor. Busque a face de Deus e você terá vida. O que acontece nos nossos dias é a figura de Israel. Israel, ele estava longe de Deus. Preste atenção, isso é importante de você aprender mais uma vez. Israel estava longe de Deus, mas estava perto da religião. Eu tenho denunciado isso aqui, meus irmãos, ou alertado, ou denunciado, o quanto nós devemos nos ater ao que é ser religioso e ao que é ser filho de Deus. Eu tenho dito isso, eu tenho alertado, essa igreja, ela conhece o que eu estou dizendo. Na mesma proporção que se afastavam de Deus, na mesma proporção, eles multiplicavam as práticas religiosas. A religiosidade sem Deus, ela entorpece a consciência. Essa palavra é boa para os pensadores, né? Ela entorpece a consciência. O que eu digo com isso? Muitas pessoas, elas se apegam a tanta coisa, elas ficam entorpecidas, como se tivesse usado drogas. Entorpeceu. Então entorpece a consciência e não consegue enxergar nada além daquilo que ele colocou na sua cabeça. Não consegue. Ele não pensa, ele acha que tudo está errado e ele está certo e ela está certa, o resto todo está errado.
Queridos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Realidade não é essa. Ela entorpece a consciência das pessoas. Então a pessoa, ela vai para perto da religião, mas fica longe de Deus, do propósito de Deus, daquilo que o Senhor quer para a tua vida e para a minha vida. Eles faziam a peregrinação. Eles iam a Betel. Cara, ir a Betel deveria ser maravilhoso, e eu falo por quê. Eles iam em Berseba. Cara, ir em Berseba, top demais. E eles iam para Gilgal. Quanto mais perto da religiosidade, mais longe eles estão de Deus, do Senhor, o Todo-Poderoso. Relembro com os irmãos, o que é Betel? Eu estou lendo Gênesis, né? Então, se você for lá para o capítulo 28 do Gênesis, você vai ver, a partir lá do 28, depois você vai vendo, mas lá o encontro, que vai falar do Jacó, mas o encontro que ele teve com Deus, foi em Betel. Betel, casa de Deus, casa do Senhor, lá ele teve o encontro. Agora, meus irmãos, se você quiser ler, até para você entender o que eu quero dizer, você sabe como Oséias, ele denuncia Betel. Ele fala que Betel se tornou, não Betel, mas Bet-Aven, que chama casa de vaidades. Ele denuncia que Betel, de casa de Deus, de entrada de Deus, de lugar de celebração, ele transforma-se em Bet-Aven, lugar das vaidades. Oséias 4,15. Em Betel, Jacó ouviu a voz de Deus. Em Betel, chegou Jacó e saiu Israel. Aleluias. Deus deu oportunidade a Jacó de começar tudo de novo, e eu creio, Deus que nós servimos, o Deus que está aqui, o Deus que nós pregamos, Ele te dá a oportunidade de você começar tudo de novo. Ele deu a oportunidade de Jacó começar, Ele dá-nos a oportunidade de começarmos tudo de novo. Israel perdeu o verdadeiro Deus. Israel perdeu o que dá sentido à vida. Irmãos, e não venham com essa papagaiada que muitos ficam falando: ah, eu não adoro isso, eu não adoro aquilo, não adoro aquilo. Não adora, mas adora pessoas, adora ídolos, que pega com a mão e põe dentro de casa. Eu cheguei a ouvir em um evento de jovens há alguns anos atrás, de uma pessoa da igreja, que ele disse para mim, num culto acontecendo, ele disse: na minha casa nós só ouvimos fulano de tal. Ele não tem ídolo de barro, mas ele tem um ídolo que ele pegou como pessoa e pôs dentro de casa. Isso é pecado igual, e é o que Israel estava fazendo. É pecado igual. Porque o Senhor não nos chama para idolatrar ninguém, celebridades. O Senhor nos chama para adorá-lo. E Betel era isso, lugar de adoração, de encontro com Deus. Berseba, meus irmãos, nada mais, nada menos, foi o lugar de encontro onde Deus se encontrou com os 3 patriarcas. Ele encontra com Abraão, com Isaac e Jacó. Os 3 patriarcas em Berseba encontram-se com Deus, os 3. E aí, meus amados, a palavra fala que em Gênesis 21,
Em Gênesis 26, em Gênesis 46, respectivamente, o Senhor encontra-se com os 3 patriarcas. E o que o Amós fala aqui? Busquem ao Senhor e terão vida. Busquem-me e terão vida. Não busquem a Betel. Não vão a Gilgal. Não vão. Não vá. Ele fala assim: isso aí não resolve nada para a sua vida. Quando os israelitas faziam suas peregrinações a Berseba, eles iam a Berseba, mas não tinham comunhão com Deus. Eu penso que nós poderíamos figurar da seguinte forma: nós vamos até Israel, e lá em Israel nós colocamos uma bermuda, arrumamos uma prancha de surf, não que isso seja errado, ou alugamos um jeep daqueles bem da hora e vamos subir as dunas lá do deserto, ou falar qualquer deserto aí, lá aos pés de Jerusalém. Você vai a Jerusalém para isso, e é o que estava acontecendo aqui. Eles iam a Berseba, mas não tinham comunhão com Deus. Eles iam buscando seus próprios interesses. Hoje, meus irmãos, isso é uma preocupação do meu coração que vocês não têm noção. As pessoas estão preocupadas com seus interesses pessoais. Só olha para ele, para ela. O resto é resto. Gilgal são as 3 que Amós fala. Gilgal foi o primeiro lugar na história de Israel onde houve o acampamento dos israelitas depois de entrarem na terra prometida. Foi o primeiro lugar. Gilgal era um lugar tremendamente especial. Tremendamente. Lá em Josué, se você quiser acompanhar, Josué 4, 19 a 20, foi em Gilgal que os israelitas se tornaram o povo da aliança, através da circuncisão. E lá foi em Gilgal que celebra-se a primeira Páscoa, e outros eventos acontecem em Gilgal. Agora, eles iam para Gilgal, mas não tinham uma relação pessoal com Deus. Iam sem buscá-los. A religiosidade da peregrinação nada valeria em termos espirituais. Eles iam, o lugar era tremendo. Gilgal, Berseba, Betel, yes, maravilhoso, mas não havia compromisso no coração dos judeus com a busca a Deus. Eles buscavam interesses próprios, e isso não tem valor nenhum espiritual. O Amós fala assim: buscar a Deus e vivei. Em vez de tomar posse da herança em Gilgal, o exílio seria amargo do povo. Ele fala até de alosna, que os mineiros sabem do que eu estou dizendo. O que é alosna? A Bíblia fala isso, uma planta hiper mega amargosa. Agora é interessante, a mesma mão divina que alcançou esse povo, a mesma mão divina, ela alcança agora, ela alcançou para a libertação, e ela agora alcança para o juízo. Queridos, como eu me preocupo com isso. Eu pessoalmente devo estar fazendo várias coisas que não seja aquilo que o Senhor quer que eu feche.
faça. Mas não há um dia sequer que eu não ore, pedindo para que Deus possa alinhar a minha vida com o propósito dEle, que Ele possa mudar meu coração, que Ele possa corrigir a minha jornada, corrigir o meu caminho. Não há um dia que eu não fale para o Senhor: Deus, me mantenha de pé, me mantenha no teu propósito. Eu não quero olhar para lá ou para acolá, mas eu quero olhar para o Senhor. Me ajuda. Não há um dia, meus irmãos, que eu não faça isso. Então, queridos, buscar ao Senhor continuamente é essencial para você receber a graça e a misericórdia de Deus. Essencial. Você em casa aí, repita comigo: essencial. Você aqui da igreja, essencial. Buscar a Deus é essencial. Você e eu não podemos negligenciar o tempo de oração, falado ontem por Sisoto. A oração e a meditação na palavra de Deus. Você não pode negligenciar isso, em hipótese alguma. Mas não faça a leitura bíblica como a leitura de um livro comum, como eu faço. Não faça uma oração de flash. Não faça isso. Faça uma oração comprometida com Deus, uma oração de arrependimento, de quebrantamento. Faça uma leitura pedindo ao Espírito de Deus que te revele aquilo que Ele quer te dizer, e peça para que Ele te fale. Não adianta eu cantar aqui: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu sair daqui e não fazer nada de novo, eu fazer tudo igual. Eu não mudar de atitude, eu não mudar o meu coração, não mudar o meu pensamento. Não vai resolver, querido. Nós precisamos ter uma vida de meditação, de oração. Ir ao templo não pode ser uma atitude neutra. Explica para mim, pastor. É ir ao templo simplesmente por ir. Eu sou defensor number one de ir à igreja. Number one, talvez seja eu. Por isso às vezes eu fico cansado de tanto falar isso. Mas eu fui forjado dessa forma, entendendo o que é cultuar a Deus na igreja. E se Deus mudar-me um dia, mudará. Mas até hoje Ele não confirmou no meu coração que é diferente, não. É isso mesmo. Então não pode ser uma atitude neutra. Por que você vai no culto, no templo? Para ir. Eles estavam indo em Betel, Gilgal, Berseba, por ir. Peregrinação a Israel, por ir. Não. Como é que você vai em Israel, não vai lá no túmulo vazio? Como que você vai em Israel, não vai lá nos muros das lamentações? Como? Explique. Não pode ser uma atitude neutra. Aqui no versículo 6 você vê que Israel, ele encontra-se com Deus no juízo. Busque o Senhor e terão vida, do contrário, Ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Para os peregrinos, meus irmãos, que iam, era o seguinte: se arrepender e viver, não se arrepender e morrer. Porque a palavra diz aqui, não sou eu. É exatamente o que está dito aqui. Se o povo não se volta para Deus em Betel, o fogo consumirá a casa de José. Disse que falaria sobre isso o Grifo do Romero.
casa de José é o nome menos frequente para as 10 tribos, das quais a mais importante era de Efraim, filho de José. Então, quando ele fala de casa de José, ele está falando das 10 tribos. E a mais importante era de Efraim, o filho do Zé. Então o povo se encontra com o juízo de Deus. Amados, como eu tenho olhado para uma nação e vejo pessoas chorando por tantos motivos, por fome, calamidade, por doença, e a pessoa sem assim um mínimo de senso, festejando, celebrando, fazendo farra por aí. Uhul, feriadão, yes. É hora de nós voltarmos para Deus, buscá-lo para que possamos viver, buscá-lo para que possamos ver algo novo nesta nação, buscá-lo para que possamos ver algo novo no nosso Brasil, buscá-lo para que possamos ver. Essa semana, muitas pessoas, meus irmãos, eles perdem a estribeira e falam, o nosso país não é sério, e fala como que decretando isso. Irmãos, nós podemos declarar, eu posso me indignar como me indignei essa semana com decisões jurídicas absurdas. Aí você lê aqui o 7 do Amós, você vê que os tribunais se corromperam. Então a corrupção era total. Total, o tribunal estava corrompido. Se você ler o 7, tudo estava corrompido. O povo de Deus distante da vontade de Deus. Mas Amós, queridos, isso é a misericórdia de Deus e um alerta para mim e para você. Ele fala para mim e para você: buscai ao Senhor e vivei. Você quer vida? Busque ao Senhor. Você quer ver diferença? Busque a Deus. Você quer ver a vitória? Busque a Deus. Você quer ver a prosperidade? Busque a Deus. Você quer ver portas se abrindo? Busque a Deus. Você quer ver mudança, conversões? Você quer ver? Busque a Deus. Busque a Deus e vivei. Busque a Deus e terá vitória. Busque a Deus, querido, querida, em nome de Jesus. Largue o seu passado. Paulo, ele nos ensina. E vou para o Novo Testamento 3,13, um texto conhecidíssimo. Pois, ó Deus, 3,13, deixa eu, tá aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Quantas pessoas não avançam 1 milímetro? Porque estão presas ao passado, não desvencilham do passado, não saem do passado de jeito nenhum. Agora, sabe a lição de Paulo aqui? Ele fala assim: quer saber, cara? Eu não posso apagar o meu passado. Você também não pode, eu não posso. Paulo fala assim: eu não posso. Eu não posso, Deus pode, porque o Senhor fala assim, né? É do seu passado, eu não me lembro mais. Deus pode, mas Paulo está dizendo, como homem, que o passado dele não poderia ele apagar da sua memória, mas ele recusou a deixar que isso impedisse dele avançar. Eu falei assim: quer saber de uma coisa, cara? Eu não vou deixar esses trem me prender, não. Eu vou avançar, eu vou em direção ao meu objetivo, eu vou para frente. Buscai a Deus e vivei. Amós nos fala:
O apóstolo queria esquecer seu passado. E nós às vezes temos que fazer esse exercício para o esquecimento do passado, que muitas vezes depõe contra nós e nos prende, nos amarra. É um deserto para nós. Quem de nós tem poder para mudar o que passou? Ninguém, irmãos, só Deus. Só Deus. E às vezes você fica enroscado com isso. Você perde tempo demais com coisas que para trás ficaram, já ficou, acabou. O seu passado você não pode mudar, em hipótese alguma, já disse aqui. Mas o seu futuro você pode. Vamos repetir junto? O meu futuro eu posso. Mais uma vez, o meu futuro eu posso. O passado não, mas o futuro eu posso. O meu futuro eu posso mudar. Eu posso fazer tudo diferente com Cristo Jesus comandando a minha vida. Eu posso fazer tudo diferente obedecendo a palavra de Deus. Eu posso fazer tudo diferente olhando para as Escrituras Sagradas, tendo um devocional de qualidade com Deus. Eu posso. Está na hora de buscar, querido. Busque. Está na hora de se levantar, levante-se. Busque, mas busque com força. Não busque como um molenga. Não busque como aquele que no primeiro obstáculo volta para trás e para de orar. Porque haverá obstáculos, porque haverá pessoas querendo te parar. O inimigo se levanta, te desanima, traz palavras de desespero para o teu coração. Mas levante-se e busque com força o Todo-Poderoso. Ele há de te sustentar para a glória de Deus Pai. Haverá pedras no caminho, você ficará cansado. É normal, é o que Paulo fala para nós nesse texto. Mas se lembre, Jesus está contigo na jornada e Ele te abençoe, Ele te abençoa para a glória de Deus Pai. Prossiga, não desista, não desista, busque a Deus, busque o Eterno, busque o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Jeremias 29:3 fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Sabe o que quer dizer isso? Que não é você fazer uma busca daquela que eu disse aqui mais cedo, com o coração pensando: que hora que vai ser a comida? O que é que eu vou ganhar com isso? Qual a minha recompensa? Onde eu vou chegar com isso? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. É entrega total, sem reservas. Tudo, 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 tudo a Deus. Tudo entregarei. Entrega tudo. Entrega tudo a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O Senhor te chama para essa busca. O Senhor me chama para essa busca. O Senhor nos chama para algo poderoso. O Senhor nos chama para algo grandioso. O Senhor é tremendo, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome dEle por todas as coisas. É tempo de nós buscarmos. É tempo de deixarmos de sermos
menos religiosos e ir para o altar de Deus e buscar a face do Altíssimo, para que essa nação, para que o mundo seja curado, a igreja seja relevante, fiel, e ela alcance os confins da terra, como a palavra de Deus tem nos ensinado. Mude de atitude. Não queira mudar a palavra, não queira mudar a igreja, não queira mudar a história, não queira. Mude você. Mude você e ande segundo a palavra. As nações hoje, sabe o que ela fala? Que ela depende de riqueza, que ela depende de exército, que ela depende da sabedoria política, ela depende disso. Não, o mundo não depende disso. Sabe o que o mundo depende? O salmista no 33:12 ele fala assim, ele nos ensina: feliz é a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. NVI. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Que eu e você não sejamos uns crentes meia boca. Nós sejamos crentes que busquem a face de Deus. Não fique esperando mudança nos outros, mude você. Romério, não espere o outro, mude você, cara. Deus tem falado isso comigo e eu tenho procurado mudar na presença dEle. Às vezes eu quero mudar todo mundo. Eu quero mudar o Abner, eu quero mudar o Luizinho, eu quero mudar o João Pedro, eu quero mudar a Malu, eu quero mudar. Mas eu preciso mudar. Eu preciso ir para a presença de Deus. Eu preciso ir para a presença do Eterno e deixar com que Ele nos dê vida. Busque ao Senhor e tenha vida. Busque ao Senhor e vivei para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos levante. Eu não quero ser como esses peregrinos aqui que Amós denuncia, que iam a Betel, que iam a Berseba, que iam a Gilgal por pura religiosidade. Iam nas peregrinações para interesse próprio, não para o interesse global. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nós pedimos perdão, Pai, pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade, pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Pai, por tantas vezes errarmos, sermos incoerentes à luz da palavra. Nos perdoa, Deus, nos perdoa. O Amós, ele alerta a nação, ele alerta, traz esse alerta ao povo judeu, aos israelitas: buscai a Deus e vivei. Não adianta você ir a Betel, Berseba, Gilgal, não adianta. Você tem que buscar a Deus. Eu vejo hoje pessoas que têm uma fé filosófica, mas não têm uma fé real. Eu vejo pessoas que espiritualmente são trôpegas, tropeça dia a dia, não olham para Jesus. Pai, nos ajuda. Amós fala: buscai ao Senhor e vivei. Nós queremos viver, Pai. A igreja precisa do Senhor. A nação brasileira, ela precisa do Senhor. Os poderes constituídos precisam do Senhor. Ajuda os homens, mulheres, pastores, líderes. Pai amado,
na face da terra a te buscarem e a viver para o Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Sê conosco, sê por muro e antemuro. Levanta-nos para a tua glória, para o teu louvor. Levanta a igreja e faz da igreja uma voz profética que destoa de todas as outras e vive para glorificar a Deus, e vive para buscar a Deus, e vive para agradar a Deus e não ao homem. Levante uma igreja que não seja egoísta, egocêntrica. Levante uma igreja que pensa no próximo, que ajuda o próximo, não só pensa, mas tem ação diante das atitudes que temos vivido, diante do momento que estamos vivendo. Levanta a tua igreja para que te busque, e busque em toda a jornada. Assim, Pai amado, eu oro te agradecendo e te bendizendo por esta manhã tão maravilhosa, pelo privilégio que temos de estar aqui e celebrar o Senhor, o Todo-Poderoso. Oro em nome de Jesus. Amém e amém. A banda pode subir aqui.